O Peru mostra ao mundo 12 lugares considerados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Entre eles está Machu Picchu. Construída no alto de uma montanha, a cidade surpreende por seus palácios, plataformas, seus canais de água, construídos por uma civilização que utilizou apenas enormes pedras, nenhum cimento e muita sabedoria. Vamos conhecer agora um pouquinho mais da cultura peruana, que também faz parte do nosso Brasil. Nós vamos falar agora com o Irving, que é um dos organizadores da festa e também tem o maior portal de cultura peruana do Brasil. Isso. Como que foi organizada a festa? Uma festa grande aqui na quadra da Águias de Ouro, como você pode ver. Como que vocês organizam uma festa desse tamanho? Na realidade, nós temos muitos anos já trabalhando aqui, juntando a comunidade peruana, né? No início éramos bem poucos, né? Agora estamos em uma quantidade maior e realmente é um belo de um trabalho que não é somente feito pelo consulado, pela cultura, pela parte de cultura peruana, sino também é um trabalho de cada um dos peruanos. Nós peruanos temos o orgulho de dizer que todos nós somos embaixadores do Peru, né? Então eu faz 12 anos, eu como bom embaixador do Peru, eu tenho que é o portal Cultura Peruana, www.culturaperuana.com.br, que é o maior portal de conhecimento, de cultura. Porque uma das coisas que me interessa muito como peruano não é somente a festa, o que me interessa é que o brasileiro conheça a história, uma história que eu não considero que seja só peruana, uma história que eu considero que é peruana, que é boliviana, que é equatoriana, sabe, que é Latinoamérica, é nós, porque os incas era todo o império, era América Latina, todos juntos. Então eu tenho orgulho de ser peruano, eu tenho orgulho de mostrar, dentro desse portal Cultura Peruana, poder mostrar a história, o que são das múmias, o que nós temos de múmias hoje, todos os últimos acontecimentos, as culturas pré-incas, porque na realidade
a cultura inca data de mais ou menos 500 e poucos anos depois de Cristo. Mas as culturas pré-incas, temos culturas pré-incas de 30.000 anos atrás, 10.000 anos de história, tinham cirurgia, faziam cirurgia craniana. Todos nós conhecemos Machu Picchu, não é? Mas você sabe que em Machu Picchu, lá em cima, lá tem água. Água que ainda sobe, hoje sobe de lá embaixo do rio, e ninguém ainda descobriu de onde que vem essa água. Então, todas essas coisas me interessa mostrar para nós peruanos, estudamos isso todos os anos, mas para os brasileiros me interessa mostrar as máscaras de astronautas, máscaras de pessoal que parece que está com fone ao ouvido, e coisas que é nosso, não somente de Peru. É por isso que Machu Picchu e muitas das descobertas em Peru são declaradas patrimônio da humanidade. Eu tenho esse orgulho de querer mostrar o patrimônio da humanidade. A humanidade somos todos. É um patrimônio nosso, do ser humano. Exatamente. Irving, por que você deixou o Peru e toda a sua cidade, o seu país, e veio para o Brasil? Bom, é uma pergunta um pouquinho picante. Eu deixei Peru em uma época que era muito ruim, tinha muito terrorismo. E foi uma época muito ruim. Eu estou aqui desde o ano 89, desde essa época que eu saí da minha terra. Eu tinha empresas, 3 empresas, eu tive que deixar tudo, pegar mochila, sair com a minha mulher, sair com a minha filha, pegando mochila cada um e saindo do meu país. Eu chorei muito por ter saído da minha terra, mas hoje eu tenho prazer. Eu nunca pensei ficar neste país, gente, nunca. Eu pensei que eu ia para Canadá, não para ficar aqui. Mas quando vim aqui me encantei por esta terra maravilhosa, estas pessoas maravilhosas que são vocês brasileiros, pessoas que acolhem, pessoas que recebem, pessoas lindas. Eu fiquei e me apaixonei. E estou aqui. Hoje, quando alguém ataca o Brasil, sou eu o primeiro que sai a defender. Que bom, ficamos felizes. Como que era o Brasil quando você deixou toda essa vida de terrorismo, de tensão lá no Peru? Como estava o Brasil aqui quando você chegou? Quando eu cheguei aqui, este era um país para mim de paz. Eu considero o brasileiro pacífico. É um povo pacífico, é um povo de festa como nós peruanos. Mas é um povo pacífico, sabe? É um povo que é tranquilo, não é revolucionário, não é de guerra. Nós já sabemos, né? Nós peruanos somos guerreiros. Nós somos guerreiros. Nós somos de sair na luta rápido, vai já no braço, já vai resolver e não fica no papo. Quando eu vim aqui, eu vi isso, que maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa. O primeiro mercado que eu fui, naquela época, no primeiro mercado que eu fui, eu estava tão traumado pela guerra escondida que era o terrorismo na minha pátria, que eu peguei e eu perguntava quantos quilos de arroz eu posso levar, quantas latas de óleo, quanto de sal, de macarrão. Me falavam tudo. Eu saí com 5 carros. Eu, minha mulher e uma criança de 3 anos, eu saí com 5 carros, lotado de leite, de legume, de carne, tudo que eu comprei. Comprei 25 quilos de arroz, só para me garantir que não acabe. Um país que estava com uma situação financeira diferente do Peru, e hoje o Brasil continua sendo esse país pacífico, esse país que oferece oportunidade para quem chega? Olha, vou te falar uma coisa, eu realmente tenho absoluta certeza, não acho, tenho absoluta certeza. O Brasil é pacífico, o Brasil é um país maravilhoso, o Brasil nunca passou fome. Sabe, o Brasil é um país que, por mais que falem que a situação está ruim, o governo está roubando, não sei o que daqui, o PT, sabe? É um país pacífico, um país que você come. Se você não tem dinheiro, vai na feira. Fica no final da feira, recolhe verdura. E tem verdura boa, gente. Tem verdura boa, sabe? Isso não se vê na minha terra. Hoje, nós temos um dos grandes problemas na cidade de São Paulo, especificamente, em relação à violência.
Os índices de violência estão subindo cada dia mais e está ficando cada vez mais difícil para morar em São Paulo e transitar na rua. Essa sensação também é sentida pelos peruanos? Vou te falar uma coisa, eu não sei se estou falando por mim ou pelos peruanos que eu conheço. Realmente está mais violento que quando eu cheguei, mas ainda não se compara com os nossos países, gente. Ainda não se compara. Depois desses anos todos vivendo aqui no Brasil, quase que por acidente, não indo para o Canadá, existe ainda a vontade de ou voltar ao Peru, ou ir ao Canadá, ou a raiz já está aqui fincada? Olha, eu virei brasileiro, falo com meus compatriotas e todo mundo me diz: Irving, por que você fala em português? Gente, esta é minha segunda terra, esta terra me acolheu, esta terra é maravilhosa. E é um dos grandes, o maior, não sei, qualidade que tem o brasileiro. O brasileiro acolhe todo mundo. E depois de anos eu ter criado meus filhos, quando meus filhos tinham 14, 15 anos, eu vi um grande problema. E foi por isso que eu comecei o culturaperuana.com.br, porque meus filhos não conheciam de sua própria história. Eles não sabiam de Peru, eles não lembravam, eles não sabiam quem era Preinca, eles não sabiam do Chimú, dos Paracas, que isso? Aí eu vi, o Brasil abraça como uma madre a todos, e você se esquece, se deixa levar no braço da mãe. E um dia eu caí na real, meus próprios filhos não estão sabendo de incas, não estão sabendo de nada. Os amigos deles não sabem, na escola não ensinam. Caramba, eu acho que eu tenho uma missão. Brasileiro Alexandre, aqui de São Paulo. São Paulo. Como é a convivência com essa quantidade gigantesca de imigrantes que São Paulo abriga? É incrível e, na verdade, assim, é um aprendizado, é uma grande troca, porque em São Paulo nós temos aproximadamente 70 grupos de imigrantes. Entre os mais numerosos estão os libaneses, os japoneses e agora os bolivianos também. No Brasil é a segunda maior comunidade. Então, assim, é uma troca, é um aprendizado incrível. Você, particularmente, tem convivência com essa grande quantidade de imigrantes ou especificamente uma nacionalidade? Seus amigos, praticamente? Os meus amigos, a grande maioria são da América Latina. E é muito engraçado que eu falo, os latinos, e eles falam, como os latinos? Você também é latino. E para o brasileiro, ele é brasileiro, ele não é latino. Isso eu tenho mudado a minha fala, mas a maioria dos amigos são latino-americanos. Para você trabalha com o que aqui? Eu sou funcionário público, trabalho com administração na Grande São Paulo. Morando em São Paulo, sendo brasileiro e podendo ver isso pelo lado brasileiro, com o olhar brasileiro, existe estrutura para receber todos esses imigrantes? Existe trabalho, existe segurança, existe saúde para todos os imigrantes e brasileiros como um todo? Não somente por parte do governo ainda carece a estrutura, mas o terceiro setor ele é bem organizado. Então igrejas, ONGs se organizam, se articulam, por exemplo, no caso dos haitianos agora, foi uma ação da igreja, em particular da Missão Paz, para conseguir a estrutura. Então houve uma crise diplomática, um disse-me-disse entre o governo do Acre e o governo de São Paulo, mas a mediação toda foi pela Missão Paz. Então, assim, carece de estrutura. Tem emprego? Tem emprego.
Acesso à saúde hoje melhorou bastante. Acesso à documentação tem melhorado, mas ainda falta muita coisa mesmo. Entre brasileiros, existe o preconceito em relação a imigrantes? Sem dúvida, é notório. Desde o preconceito linguístico, quando a gente fala dos paraguaios. Esse é paraguaio, se referindo a algo que não é original. E isso está impregnado na cultura brasileira. Então, na questão social, todos os bolivianos, é tudo boliviano. Então não importa se é boliviano, peruano ou equatoriano, que tem um traço mais indígena, são todos bolivianos. Bolivianos são todos traficantes. Então isso está impregnado. Mas talvez com a presença hoje maciça, inclusive nas políticas públicas, possa mudar alguma coisa. É questão de tempo, questão de geração ainda, mas há de mudar. Nós somos uma nação imigrante, somos todos frutos da imigração. Então nada mais natural que a gente consiga conviver pacificamente e respeitar as diferenças. Sem dúvida, eu acho que essa é a grande sacada. Quando a gente conseguir fazer essa integração, toda aí deslancha, aí todo mundo ganha. Nós e quem veio de fora e está aqui também, todo mundo ganha. E aproveitando a festa, nós vamos mostrar para você alguns pratos típicos do Peru e o Vitor vai explicar pra gente o que tem nesse prato e como eles são feitos, né? Vamos perguntar pro pessoal aqui. Vitor, nessa barraca, que prato que nós temos? Bom, aqui nós temos 2 pratos e tem a chicha morada. O que é a chicha morada? A chicha morada natural, ela é feita com milho roxo do Peru, tá? Então É um suco. É um suco, isso, é um suco. Vocês têm também o arroz com pollo, que ele é arroz com frango, é feito com coentro também, tá? E aqui acompanha uma salsa que chama o copa, tá? Que é feita com pimenta, é um pouco picante. Esse é picante? É um pouco picante. E aqui vocês têm o ceviche, que ele pode ser somente de peixe, como nesse caso tem camarão e outros mariscos. Ele é um peixe marinado no limão. Acompanha batata doce, alface e milho torrado. Bom? Vamos à próxima. Vamos conhecer mais um pouquinho. Vem com a gente. Opa! Aqui está cheio. Nós vamos ter que caçar o nosso ganchinho. Vamos chegando. Pode mostrar? Aqui já são quantos pratos que essa barraca serve? Aqui os pratos que tem pollo à la brasa, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Este aqui? Isso, é o pollo à la brasa, que é acompanhado com batatas e salada. É um frango. Como? É um frango. Isso, é um frango. Vocês têm também o arroz de mariscos, é como se fosse, eu diria que é semelhante à paella, tá? Mas não é paella, é arroz com mariscos. Aí ele tem frutos do mar. Isso, com frutos do mar. Tem a calça rellena, que ele é como se fosse um purê de batata e tem um recheio e vem outra camada, tá? E tem o ceviche misto, que é aquele que nós tínhamos visto antes. Vamos ver se a gente acha os pratos aqui para mostrar. Aqui, o pessoal montando as saladas. Vitor, todos esses pratos que você me falou são todos pratos típicos do Peru? Sim, são os mais típicos. Na verdade, assim, o Peru, como o Brasil, como todos os países, tem as regiões com uma diversidade de pratos, né? Por exemplo, aqui eu não encontrei nenhum prato da minha cidade. Não tem. Qual seria o prato típico da sua cidade? Olha, o prato típico seria o rocoto relleno, que é como se fosse um pimentão recheado com carne moída, azeitonas, ovos, tá? Acompanha com um pastel de batata ao forno e também tem o adobo, que é como se fosse um caldo de porco que a gente come na manhã. Você pode conferir com a gente alguns dos pratos típicos peruanos que estão disponíveis na Festa das Pátrias, a qual nós estamos mostrando com detalhes no Emigrante agora.
doutor. Agora, nós queremos saber um pouquinho mais da sua história de imigrante aqui no Brasil. Há quantos anos você está aqui? Eu moro aqui no Brasil há 14 anos. Eu cheguei em janeiro de 2000. Por que deixar a sua terra, deixar o seu país e vir para o Brasil? Na verdade, pelo fato de querer fazer uma experiência internacional. Como eu comentei com você, eu tinha estudado português lá. Eu tinha uma amiga que trabalhava com espanhol aqui. A gente veio fazer tipo um intercâmbio, né? Acompanhei na escola dela. Eu vim por 3 meses, né? E estou aqui há 14 anos, né? Eu acho que o Brasil é um país muito acolhedor. E eu fiquei encantado, eu sempre gostei do Brasil, né? Tanto que eu comecei a estudar português lá. E quando eu estudava português, as pessoas perguntavam, português por quê, né? A sua experiência enquanto imigrante, chegar num país, por mais que você veio como estudante, chegar num país que você não conhecia, você sofreu ou sofre até hoje algum tipo de discriminação, de preconceito? Olha, eu acho que o preconceito existe, mas muitas vezes é por falta de conhecimento, sim? Porque eu acho que uma coisa inerente ao ser humano, a gente estranha tudo aquilo que a gente não conhece. Existe o preconceito, eu acho que é como uma questão natural do ser humano, né? Estranhar o que é diferente. Já passei por algumas circunstâncias, mas acho que nada muito relevante. Olha, para mim o maior problema é a falta de informação. Eu acho que o migrante, ele acaba passando por circunstâncias que não precisava passar se ele estivesse bem informado. Amo essa terra, como amo meu país. E acho que, eu não sei se vou estar aqui ou vou estar lá. Por enquanto estou aqui e estou muito feliz de estar aqui, né? Eu sou grato por tudo que eu recebo. E eu acho que assim, o imigrante ele recebe, mas também acho que ele tem para oferecer, seja através da sua cultura, do conhecimento. Então acho que é uma troca muito importante. É interessante. Bom, nós do Imigrantes desejamos para você toda sorte, sucesso e que você possa ser então cada vez mais feliz aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. These walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life, written on these walls are the colors that I can't